Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. A vida de um caminhoneiro de longa distância é muito difícil. Longas e tediosas horas na estrada, longe da família por dias ou mesmo semanas seguidas. Como Mike explica, eles também testemunham muitas coisas estranhas e incríveis em suas viagens interestaduais. No entanto, Mike não estava preparado para o que experimentou uma noite de verão em uma pequena parada de caminhão no meio do nada. Dificilmente um lugar onde se esperaria a aparição de um fantasma. Se é que era isso mesmo. Aqui está o que o caminhoneiro Mike disse em um fórum. Sou um motorista de caminhão rodoviário, e dirijo em todos os 48 estados do sul dos Estados Unidos. Vejo algumas coisas incomuns de vez em quando, mas nada se compara ao que encontrei na Palestina, Arkansas, em meados de junho de 2011. Eu estava em uma longa viagem de Detroit, Michigan para Houston, Texas. Este era o terceiro dia da minha viagem e eu estava começando a ficar cansado de tanto dirigir naquele dia. Notei uma parada de caminhão, ou se preferir, um posto de combustível, parei e decidi encerrar a noite. Eu estava à frente do que estava planejado, então teria uma longa pausa de 14 horas em vez das 10 habituais. Não gostei do local imediatamente, mas não tive outra escolha. Os banheiros estavam sujos, e tinham pichações suficientes nas paredes para se classificar como uma parada de caminhões no centro da cidade, embora eu estivesse praticamente no meio do nada. Também era uma pequena parada, com estacionamento para apenas uma dúzia de caminhões. Depois de me lavar, comprei um pouco de comida quente e fui para o meu caminhão. Sentei-me na cadeira do motorista e ouvi rádio enquanto jantava com as janelas abertas, deixando entrar o vento seco do anoitecer. Terminei minha refeição e desci da cabine para a calçada quando uma rajada de vento quente me atingiu. Fui até a lixeira, joguei meu lixo dentro e comecei a caminhar lentamente de volta para o caminhão. Peguei um cigarro sem filtro, encostei-me na lateral da cabine respingada de insetos e acendi-o com o isqueiro. Gostei da fumaça enquanto observava o pôr do sol no horizonte. Mas alguns caminhões pararam em alguns lugares. Vi um cara saindo da loja com uma garrafa de cerveja na mão, olhando em volta nervosamente enquanto caminhava rapidamente para o seu veículo. A vida de um caminhoneiro. Algo interessante novo todos os dias. Arriscando o emprego por causa de uma cerveja nojenta. Subi de volta na cabine do caminhão, caí de volta no beliche, coloquei um pijama e me deitei para descansar um pouco. Não me incomodei em definir um alarme. Senti o sono tomar conta de mim, e aceitei enquanto caía no mundo dos sonhos. Acordei com a cabine do caminhão balançando violentamente, derrubando no chão a garrafa de água que coloquei na minha, entre aspas, mesa de cabeceira. Sentei-me totalmente acordado e apertei o botão do alarme no rádio do caminhão. Era pouco depois das 3 da manhã. Abaixei-me e agarrei a garrafa de água que havia caído, torci a tampa e tomei alguns goles profundos antes de me perguntar o que havia balançado meu caminhão com tanta violência. Então me lembrei, o vento. Eu me acomodei, baixei minha frequência cardíaca e deitei minha cabeça no travesseiro. O caminhão balançou novamente, derrubando meu cinzeiro que eu havia colocado no porta-copos e mais uma vez jogando minha garrafa de água no chão. Acendi a luz do teto. Calcei os sapatos e peguei outro cigarro do maço. Abri as cortinas, sentei-me na cadeira do motorista e apaguei a luz. Abri a porta e percebi que havia esfriado consideravelmente. Desliguei o caminhão, coloquei as chaves no bolso e desci na calçada para olhar ao redor. A essa hora da noite, a parada de caminhões tinha apenas as luzes das bombas de gasolina ao redor, e a luz delas não alcançava o estacionamento de caminhões. Olhei em volta por um momento, acendi meu cigarro, e então percebi algo. O vento tinha parado de soprar. Eu me perguntei o que fez meu caminhão balançar tão violentamente. Terremoto, talvez? Eu sabia que alguns haviam sido relatados na cidade próxima, e provavelmente estava perto o suficiente para ter sentido um tremor, mas aquele movimento de balanço não parecia de um terremoto.
Parecia que o vento batia na lateral do meu caminhão com uma rajada forte. Curioso e cautelosamente, dei a volta pela frente do meu caminhão em direção ao lado do passageiro e olhei para o comprimento do meu trailer. Percebi um movimento. Baixo no chão, cerca de 1 metro. Não rápido. Usei minhas chaves para destrancar a porta do passageiro, pulei e peguei minha grande lanterna de um compartimento de armazenamento superior. Eu desci de volta e tranquei a porta. Acendi a luz e iluminei a lateral do veículo. Havia uma jovem parada no campo cerca de 3 metros atrás do meu caminhão, mas quando olhei com mais atenção, ela não estava mais lá. Bem, como eu disse antes, os motoristas de caminhão veem algo novo todos os dias. Isso era certamente novo. Comecei a andar em direção à traseira do grande veículo, examinando o campo com minha lanterna em busca de qualquer vestígio da garota que acabará de ver. Quando cheguei na parte de trás, não havia nenhum vestígio. Deve ter sido apenas meus olhos me pregando uma peça. Caramba, eu nem mesmo acordei totalmente ainda. Eu olhei por cima do ombro. Não havia carros nas bombas e o frentista definitivamente não tinha me notado. Deixei aquilo tudo para lá e caminhei para o lado do motorista em direção à cabine. Eu dei as últimas tragadas no meu cigarro e o joguei no estacionamento, usei minhas chaves para destrancar a cabine e abri a porta. Assim que plantei meu pé na carenagem, ouvi uma risadinha distinta. A risadinha de uma garota. Eu recuei e apontei a lanterna ao redor. Nada novamente. Isso está ficando meio assustador, eu disse em voz alta. Ele me ouviu, uma voz de menina respondeu de volta. Eu pulei para trás. A voz veio de dentro da cabine. Algo estava errado. O caminhão inteiro estava trancado enquanto eu estava andando ali fora. Não havia como alguém entrar sem quebrar uma janela. Preparando-me para o que seria no mínimo um encontro desagradável, dei um passo para cima na carenagem e inclinei minha cabeça para dentro da cabine. Tem alguém aqui? Perguntei. Eu apertei o botão para ligar a luz do dormitório. Eu subi. Coloquei um joelho no assento e olhei para o beliche. Boa noite, disse uma voz suave, que parecia emanar de todos os lugares ao meu redor. Estremeci ao ouvir aquela frase e senti um calafrio percorrer meu corpo. Eu deslizei para fora do assento e me levantei na cabine, batendo minha têmpora nas caixas de armazenamento superiores. Olhei ao redor do dormitório. Ninguém estava lá. Virei-me, e arrastei-me para dentro da cabine para fechar a porta quando vi a jovem parada do lado de fora na calçada, olhando para mim com olhos sem vida. Esses olhos, veja você, não foram feitos para uma pessoa normal. Eles foram projetados para um predador, e de repente eu me senti como uma presa. Estendi a mão, bati a porta e botei a chave na ignição. Decidi rapidamente que não ficaria ali pelo resto da noite. Virei a chave e ouvi o motor do meu caminhão ganhando vida, junto com o zumbido familiar e irritante que era meu medidor de pressão de ar, me dizendo que eu não tinha ar suficiente para liberar os freios. Dei uma olhada furtiva para fora da janela e lá estava ela, imóvel como uma árvore, olhando para mim, e sorrindo. Eu não queria chegar mais perto da janela até que estivesse pronto para colocar meu caminhão em movimento. Aquilo estava estranho demais, e eu não queria fazer parte disso. Essa garota não era humana, pelo menos não mais. Era quase como se ela fosse algo tão desumano que tomaria a forma de um humano. É difícil para explicar e me sinto mal só de pensar nisso. Ouvi a sirene desligar e bati nas válvulas para fornecer ar ao meu sistema de freio. Quando o sistema começou a arejar, a sirene voltou a soar. Dane-se isso, pensei comigo mesmo. Eu tenho o suficiente para sair daqui. Desengatei a embreagem, engatei a marcha e saí do estacionamento rugindo como se o próprio diabo estivesse atrás de mim, o que, pelo que eu sabia, ele estava. Olhei no espelho lateral quando estava prestes a virar à direita e vi a garota banhada pelo brilho vermelho das minhas luzes traseiras. Ela estava sorrindo para mim, e acenando. Eu voei por entre minhas marchas o mais rápido que elas me deixaram enquanto voltava para a interestadual.
Dirigi por cerca de 45 minutos, apertando repetidamente o interruptor para ligar minhas luzes interiores, para olhar ao redor da cabine do dormitório, antes de finalmente avistar uma parada de caminhão maior na próxima saída. Depois de dar ré para um dos poucos espaços restantes, desliguei minhas luzes e acendi a luz do beliche enquanto caminhava para a parte de trás. Então fiz uma pausa. Na loja, comprei uma lembrança. Nada extravagante, apenas um cartão postal com uma foto do Arkansas. Eu também comprei uma faca nova para o trabalho. Voltei para o caminhão e fui dormir. No dia seguinte, já de manhã, os raios solares batiam nos bancos à minha frente e clareavam toda a cabine fazendo com que eu acordasse. Assim que me sentei na cama, percebi algo estranho pregado na mesinha de cabeceira. Esfreguei os olhos e vi a faca que eu tinha comprado na noite anterior cravada na mesinha de cabeceira. A ponta da lâmina foi cravada diretamente no local onde eu havia feito a primeira parada na noite anterior. A lâmina havia sido cravada profundamente, prendendo o cartão postal na minha mesinha de cabeceira. Demorei para soltar a faca. Felizmente, quando virei o cartão postal, nenhuma mensagem havia sido deixada para mim. Até hoje não sei o que vi. Ouço outros caminhoneiros falarem de coisas estranhas que veem nas interestaduais, rodovias dos Estados Unidos e rotas estaduais, mas nunca mencionei minha experiência. Sempre achei que apenas por mencionar essa história, ela voltaria para o meu caminhão e lá estaria ela, sentada na minha cama, e esperando por mim. O que vou contar aqui, aconteceu comigo em uma noite durante uma de minhas inúmeras viagens de caminhão, e foi algo aterrorizante. Há cerca de 30 anos atrás, eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas do país, mas raramente viajava à noite, só quando era muito necessário. Talvez evitar viajar à noite fosse algum pressentimento sobre o que poderia acontecer. Uma vez, estava indo para Campos e era já de madrugada, estava na estrada sem nenhum tráfego e aquela monotonia tomando conta de tudo, quando de repente, eu olhei para o outro lado e o coração veio na boca e voltou. O que eu vi foi de arrepiar até o último fio de meus cabelos. Havia do outro lado da porta, mas do lado de fora da cabine do caminhão, uma mulher jovem, e pela posição em que estava, ela só poderia estar em pé no estribo do caminhão, e ela olhava fixamente para mim com um olhar quase fuzilante, e muito séria, os cabelos balançavam com o vento, e ela não tinha expressão nenhuma. Apavorado, comecei a acelerar ainda mais o caminhão, e a jogar ele de um lado para outro para ver se aquilo saia dali, e a mulher ficava olhando fixo para mim, meu corpo todo arrepiava, não sabia o que fazer, e quando ela deu uma gargalhada, a vontade que me deu era abrir a porta do caminhão, e pular fora dali de tanto medo que eu senti. E como em um passe de mágica ela simplesmente sumiu, quando ao olhar para a estrada e olhar para ela novamente ela já havia sumido. Já havia presenciado coisas estranhas nas estradas, tipo vulto passando pela estrada, mas jamais havia sentido tanto medo em minha vida quanto nessa ocasião. A viagem é longa e parece que não vai acabar jamais. Agarrado ao volante de seu abarrotado caminhão, segue um motorista enfadado, tentando garantir seu sustento. A paisagem que se descortina através do para-brisa é repetitiva e monótona. Uma sucessão interminável de placas anuncia curvas e mais curvas, lombadas acentuadas, povoados semidesérticos, ou um bem-vindo posto de gasolina onde é possível espantar o cansaço, e jogar um pouco de conversa fora. É quase hipnótica a visão daquele verdadeiro tapete negro, pontilhado de faixas brancas que se sucedem eternamente. A solitária viagem apresenta-se mais dura a cada minuto, e apenas o rádio serve como companhia. Pelo menos até aquele trecho. Exatamente entre as cidades de Areias e São José do Barreiro, na antiga estrada Rio-São Paulo, a monotonia da viagem dá lugar a um acontecimento inesquecível. Em uma subida íngreme, quando o pesado veículo é obrigado a andar em marcha extremamente reduzida, surge a agradável surpresa, uma moça, fazendo sinal, pedindo carona. O que mais poderia querer um caminhoneiro solitário, naquela hora da madrugada?
Ali, na beira da estrada, toda de branco e iluminada pelos faróis do caminhão, a linda criatura parecia brilhar como a lua cheia. A freada instintiva e num instante a moça já está acomodada na cabine, bem ao seu lado. A curiosidade e a expectativa tomam conta da cabine. Satisfeito pela agradável novidade, o motorista nem percebe que ela quase não fala. Suas respostas são lacônicas, sua pele alva e seu rosto delicado e belo. E assim ela permanece em estado contemplativo, calada. Mais alguns quilômetros e o susto. O homem nota que algo estranho está acontecendo ao seu lado. A moça vai se tornando cada vez mais branca, translúcida, quase transparente. Apavorado, o motorista assiste à transformação, a ilustre figura dissipa-se dentro da cabine em esfumaçada e branca nuvem. Ofegante, ele joga o caminhão para o acostamento, freia com força, e com os olhos esbugalhados, tenta descobrir para onde foi a moça. Suas pernas tremem descontroladamente. Teria sido um sonho, motivo do cansaço? Ou simples alucinação? Os motoristas mais experientes contam que aquela aparição era uma moça que foi atropelada naquele exato trecho, enquanto pedia carona para ir até a cidade próxima. Contam que seu espírito continua a pedir carona para assim poder chegar até a cidade que deseja ir enquanto era viva. Essa é a história de um amigo caminhoneiro que mora em Goiânia. Ele sempre está na estrada ganhando o pão da família, e uma vez ou outra me contava histórias de arrepiar que acontecia em suas viagens. Vou compartilhar com vocês uma dessas histórias que ele me contou pessoalmente. Eis que uma vez, estava Ronaldo fazendo o trecho São Paulo até Goiânia. Parou em um posto de gasolina para abastecer, e comer algo. Sentou-se no balcão da lanchonete, e fez seu pedido. Enquanto estava comendo, uma mulher bonita e até bem vestida sentou-se ao seu lado e puxou conversa com ele. Conversa vai e vem, deu a hora de ir embora. Ele se despediu, e saiu da lanchonete. Quando ligou o caminhão, ali estava a mulher do seu lado. Ele abaixou o vidro para ver o que queria e ela pediu uma carona, disse que morava na cidade vizinha e não queria andar até lá, que apesar de perto, já eram 2 da manhã. Sem hesitar ele aceitou. A cidade era realmente perto, 10 minutos depois de sair do posto chegaram ao trevo. Apontando uma esquina ali no trevo, ela pediu para ele parar e desceu do caminhão. Ronaldo se assustou quando viu que ali era o muro de um cemitério. Como você tem coragem de ficar aqui? Vamos embora, eu te levo em casa, não importa que seja longe, disse ele com medo de deixá-la ali. Eu já estou em casa, disse a mulher andando em direção ao muro do cemitério e desaparecendo. Contando essa história e conversando com outros caminhoneiros, descobriu que o fantasma era de uma prostituta que residia na cidade onde ele a deixou. Ela teria sido abusada e morta por um caminhoneiro que a pegou naquele posto. Dizem que seu fantasma fica assombrando caminhoneiros como forma de vingança. Hoje, Ronaldo sempre desvia do trecho onde encontrou a mulher com medo de vê-la novamente. E você? Daria carona a uma pessoa estranha na estrada?